Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos, como Paulo nos instrui, sermos sábios e simples ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer isso por causa de quem somos e por causa de onde vivemos, e principalmente de como devemos viver neste mundo. Paulo, instruindo, diz lá em Romanos 16, no versículo 19: Pois a obediência de vocês é conhecida de todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E ele quer que a gente entenda e compreenda. Sermos sábios no que diz respeito ao bem, ou seja, entendermos quem somos, compreendermos a nossa natureza, a maneira como devemos viver neste mundo. Quando somos sábios, nós estamos falando da sabedoria do alto, que trata da maneira como devemos nos relacionar neste mundo, como devemos expressar o Pai, revelar seu reino e sua bondade. Ser sábio é responder às ações e às reações das pessoas com ação e reação que traduza o reino de Deus, que revela as virtudes do Pai, que manifesta sua glória. Nós precisamos ser sábios. A sabedoria do alto trata disso, da maneira como nós nos relacionamos, o que buscamos, quais os nossos interesses, os nossos desejos. E a gente precisa entender que nós andamos neste mundo como uma verdadeira oferta a Deus, ou seja, a oferta para a sua vontade, de maneira que nossas vidas traduza seu reino, sua glória e seu querer. Nós precisamos entender, ser sábio com relação ao bem é agirmos segundo o reino de Deus, praticando obras e fazendo as coisas que expressam e revelam o reino de Deus neste mundo. Não existe outra maneira de viver. Por que devemos viver assim? Por causa de quem somos, por causa da obra de Deus em nosso favor. Nós fomos feito um novo ser, uma nova criatura. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho acerca das boas novas da salvação e da necessidade do arrependimento, nós nos submetemos a Cristo, arrependido de uma vida fora da vontade de Deus, sem o conhecimento e o entendimento desta vontade. Nos arrependemos e nos submetemos a Cristo, reconhecendo ser Ele o nosso Salvador, ou seja, aquele que perdoa os nossos pecados por causa da sua oferta. Nós entendemos que somos salvos pela graça de Deus, por causa do amor de Deus por nós. E nós nos submetemos a Ele, reconhecendo que a nossa salvação, a nossa reconciliação, não está fundamentada no que nós podemos fazer. Não está vinculada à nossa arrogância de acharmos que podemos fazer algo de bom para Deus e assim Ele nos recompensar. Entendemos que somos salvos por causa do que Cristo fez, salvos pela graça por meio da obra de Cristo em nosso favor, que traz para nós a nossa redenção, a nossa justificação, porque Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele nos dá a vida. E a gente precisa entender que somos colocados na presença de Deus por causa do que Ele fez, não por merecimento, por causa da graça, não por nossas obras. E entendendo isso, de onde nós estamos, que somos feito um novo ser, uma nova criatura, que nascemos de novo, nós vivemos segundo a vontade de Deus, fazendo de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que pratiquemos o bem, que expressemos os valores eternos do reino de Deus, que andemos segundo as virtudes que Ele revelou e que Ele expressa em nosso dia a dia, manifestando graça, misericórdia, bondade, revelando o seu reino, o seu amor neste mundo, em nosso favor, e dessa maneira devemos viver. Mas por que devemos ser simples para o mal? Ou seja, eu devo demonstrar inocência com relação à prática do mal. O mal não pode fazer parte da minha vida. Nós, como filhos de Deus, não podemos praticar o mal. A arrogância não devemos expressar, a hipocrisia muito menos, a mentira não deve fazer parte da nossa vida. O enganar as pessoas, o buscar o próprio interesse,
ou seja, o vivermos neste mundo segundo a maneira de pensar do mundo, sendo egoístas, arrogantes, hipócritas, mentirosos. Para isto nós devemos ser simples, de maneira que nós não pratiquemos essas obras. Nós nos declaramos de forma muito clara a nossa, vamos dizer assim, inocência com relação à prática do mal. Ser simples é não praticar o mal. E a gente não pode viver uma vida onde devemos expressar o reino de Deus andando segundo a maneira de pensar do mundo, que revela a natureza humana, que revela todo o mal em nós. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na glória de Deus, para expressarmos essa glória no mundo. Não existe outra maneira de vivermos, a gente precisa entender isso. Por isso precisamos ser sábios e simples, sábios para a prática, para o expressar, para o manifestar o bem que procede de Deus, e simples com relação ao mal que procede de nossa natureza humana e que devemos rejeitar, pois não expressa, não revela e não manifesta o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitar à vontade de Deus, revelando o seu reino e sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.